Vou botar aqui para gravar. Agora está gravando. Então, como eu ia dizendo, vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, unindo nossos sentimentos em torno do nosso Mestre Jesus, nos sintonizando com o alto, com o nosso Pai Maior, aos benfeitores que nos acompanham nesse nosso estudo de toda quarta-feira. Agradecemos ao Pai essa oportunidade maravilhosa e bendita que o Senhor nos permite, não só estudar a doutrina espírita, para que possamos iluminar a nossa alma, aclarar os nossos pensamentos em torno dos ensinamentos do Cristo, mas que possamos também, para que possamos também vivenciar esses ensinamentos, para que possamos encontrar neles a força, o ânimo para seguir as nossas vidas diante da dificuldade, diante das problemáticas, das vicissitudes que o mundo coloca diante de nós, com bastante amor no nosso coração, e tendo sempre o nosso Mestre Jesus como guia e modelo sempre, de todas as horas. Pedimos que o Senhor nos fortaleça na fé viva, ativa e inabalável, Senhor. Nos ajude a sermos pessoas melhores, homens de bem, mulheres de bem, nesse mundo que ainda está tão carente de amor, de paz, de entendimento, tão carente de afabilidade, de doçura, de compaixão e fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender as tuas leis, os ensinamentos de Jesus que aqui estudamos, para que possamos colocar em prática todos os dias de nossa vida e com todo amor no nosso coração. Agradecemos, Senhor, e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E vamos lá, né, pessoal? Já volto. Ok. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Eu não passei para vocês a aula de hoje, porque eu estava numa correria danada, peço desculpas. Mas é uma aula tranquila, uma aula simples, e eu acho que tenho certeza que também vai nos ajudar bastante a compreender certos aspectos que a doutrina espírita traz para a gente com relação ao que nos espera do outro lado, a questão da existência da vida, do nada, e isso, né, vai ser de grande valia para os nossos conhecimentos. Eu vou compartilhar com vocês agora. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Um minuto, estava um pouco lento. Bom, aí deve estar na telinha de vocês, né, já apresentando. Só um minuto, pessoal. Está aparecendo uma telinha verde aqui no meu. Ok. Bom, agora sim. A nossa aula de hoje, ele está no Livro dos Espíritos, principalmente, na quarta parte, no capítulo 2, que fala sobre das penas e gozos futuros, nas questões 958 até o 962. Também tem algumas questões que referem a esse tema sobre o nada e a vida futura e as instituições de penas e gozos futuros, no céu e inferno, e na Gênese também. Eles trazem um clareamento um pouco a mais sobre esses assuntos que, para nós, é importante conhecer para que a gente tenha mais essa certeza do que nos aguarda lá do outro lado, que não pare dúvidas sobre isso. Apesar que muitos vão ter ainda dúvida, né? Deixa eu tirar aqui. Ok, Ricardo. Então, vamos lá. E os objetivos da nossa aula de hoje é esse aqui. Vamos conceituar o nada, né? Distinguir o pensamento materialista e espiritualista, que nos arremete a essa questão do nada e da vida futura. Vamos compreender também o que seria essa vida futura, o que vem a ser essa vida futura para nós. Para tanto, vamos seguir o seguinte sumário, né? Uma introdução que a gente vai fazer
e vamos desenvolver o tema, né, falando de alguns conceitos, vamos falar do nada, da vida futura, né, que é o nosso objetivo principal, e da intuição das penas de gozos futuros. Matando esses objetivos aí, a gente espera que todos tenham um conhecimento maior, um entendimento maior sobre esses temas na ótica espírita. É o que interessa para nós aqui hoje. Então, vamos lá. Das penas de gozos futuros, vamos ver alguns conceitos com relação às questões. Se eu pergunto para vocês aqui, o que vem a ser o nada? Alguém pode me dizer o que seria o nada? Vou perguntar aqui, Verônica, o que é nada para você? Ou nada? O nada, eu acho que na minha cabeça não existe o nada. Não existe o nada? Porque é a falta de alguma coisa, mas é a falta de tudo? Tudo o quê? Na minha cabeça, eu não consigo dimensionar o nada. Ok, muito obrigado. Mona Lisa, está prestando atenção, está ligada? Mona, me diga uma coisa, o nada te assusta? Se o nada me assusta? Ou nada não te diz nada? É como se, eu acho que é assim, é igual quando a gente é criança, que você tem aquele sonho que você cai do nada, que está sonhando e cai naqueles abismos, assim. Acho que isso é uma coisa de nada. Não tem nada onde pegar, não tem nada onde cartear. É que é complicado falar de uma coisa que é meio indefinida, né? A gente assim, poxa, falando, não, mas o que é o nada, né? É porque, assim, né, quando você perguntou para a Verônica, eu falei assim, a gente vai falar assim, em volta da gente tem o nada. Não tem o nada, tem o ar que a gente está respirando. Tem o mundo invisível que a gente não enxerga. Exatamente, né? Então, Até no vácuo, né, onde as pessoas dizem que não tem corrente magnética, nada daquilo ali, mas alguma coisa tem, né? Se existem partículas de ar, partículas lógico que no vácuo não tem poeira, não tem nada, né? Mas tem o ar. Se o ar está ali, tem moléculas, né? Alguma molécula tem ali. Então, alguma coisa existe, né? Então, a ideia seria essa. Mas Por isso que é difícil de definir o nada. é exatamente isso que a gente vai estudando isso aqui. É por isso que é difícil definir o nada, né? Mas o Espiritismo ele traz uma explicação a respeito do nada muito coerente para a gente. Vamos ver daqui a pouco. Algumas frases, eu trouxe algumas frases de algumas pessoas ilustres, né, escritores, literatos, né, do nosso mundo, né? O Victor Hugo, todo mundo conhece, escritor, ele fala assim, não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã, né? Ou seja, fantasia hoje, carne e osso amanhã. Então, fala, não há nada, ou seja, não existe nada como um sonho para criar o futuro. Então, aí não existe nada. Que nada seria esse, né? Podemos dizer que não existe alguma coisa, né? Como a gente substitui nada por alguma coisa, não é mais nada, é alguma coisa, né? Não é verdade? Aí já tem o Albert Einstein, eu penso 99 vezes e nada descubro, né? Ou seja, ele procura algo e não consegue. Aí deixa de pensar, mergulha no silêncio e a verdade me é revelada. Muitas vezes isso acontece com os cientistas, né? Pensa pensamento e no sonho se desdobra e acaba, né, com aquela interação com o mundo espiritual, vem a resposta para aquilo que se almeja, né? Não tenho certeza de nada. Como é que eu não tenho certeza do nada se o nada não existe? Isso é o Van Gogh dizendo. Parece até um contrassenso quando a gente começa a ler essas frases em relação ao nada, pegando só o nada aqui, né? Mas ele fala assim, mas a visão das estrelas me faz sonhar, né? Então, nada me dá certeza, mas quando eu olho para uma estrela, eu começo a imaginar coisas, vislumbrar coisas, né, que o nada não me permite. Falta mais duas. Quem vive nas trevas não consegue ser visto, nem ver o nada. Como é que eu vou ver o nada se ele não existe, como foi falado, né? E para finalizar, nada jamais continua. Nada jamais continua, né? Como é que alguma coisa não existe e continua? Se a gente for pensar o nada como alguma coisa. Tudo vai recomeçar.
né? Ou seja, nada termina, tudo é um constante recomeço. Algumas frases que a gente usa diariamente, até vocês, eu, você, a gente usamos, né? Mas não me tocamos quando, né, a gente para pensar no nada, né? Ó, nada foi encontrado. E mais, ó, não gostaria de comer nada. Alguém já comeu nada? Né? Não é nada sério. A gente sempre usa o nada para, muitas vezes, para negar uma coisa mais veementemente, né? Ou como um advérbio, ou até mesmo com um sujeito indefinido, vamos falar assim, é tudo ou nada, né? Ué, Essa frase está muito comum hoje em dia. é É tudo tudo ou nada. ou nada, o que seria esse nada, Verdade? né? O vazio, o silêncio, né? Tudo parado. Vamos lá, de nada adianta, né? Ou seja, você pode fazer, mas não vai Essa é outra adiantar. frase. Verdade, né? Então, muitas vezes para reforçar algum pensamento que a gente tem de forma mais veemente, né? É como se fosse um pleonasmo, vamos dizer assim. Nada é para sempre. Nossa, olha como essa frase fala. Nada parece incoerência, né? Nada é para sempre, ou seja, o vazio, o silêncio, tudo isso é para sempre. Será? Né? Mas como são figuras de linguagem, talvez podemos dizer que são construções mentais para que a gente possa dimensionar aquilo que a gente não consegue, vamos dizer assim, mensurar de verdade, a gente coloca o nada assim para reforçar essas coisas. Eu só trouxe para a gente Porque refletir sobre isso. Pode falar, mano. ele tem vários sentidos, né? De finitude, que acabou, Uhum, de rejeição, né? Tem vários significados da palavra nada. É exatamente. difícil de você explicar, né? Isso. Ela. Pode falar. Não, eu ia perguntar para a Verônica se existe assim também na língua, no espanhol, o nada. O inglês também? Será que tem o nada? Ou é só nós que usamos? Nada. Tem, no sentido, na palavra, Tem? No na sentido verdade, nada o de nada? nada de nada, sim, ele existe. Só que o que quando E no você vai inglês procurar também. o oposto, No você inglês tem que também? e no inglês também tem, mas o que é o nada? Nada do quê? Por exemplo, uma Uhum, frase que o Ronaldo usou, não quer comer nada, ou seja, nada em relação à comida. uhum. É. Então, você sempre faz a associação, mas é o mesmo significado em espanhol e em inglês também. Então, essas associações que a gente coloca que é justamente para reforçar alguma frase ou para substituir algo que a gente não queira colocar, assim, por vezes, como montante, algo a mais. Então, nada fica nesse sentido, né? Ele substitui muitas coisas quando a gente, né, quer realmente colocar algo que muitas vezes a gente não consegue definir, às vezes. Principalmente quando a gente É vai estudar aquela agora, frase do. pode Desculpa, falar. aquela frase do não quero nada com você, ou seja, não quero conversa, não quero nada, nada, É, nada, ou seja, quero, total oposto. Ou quando Então, alguém chega para você e fala, o que você tem? Você fala nada? nada. nada, não tenho nada, nada. Eu Alguma sou Tem viva, nada, coisa, eu estou falo né? viva, estou nada. Ou respirando, quando tenho você fala tudo. de nada, né? De nada. De nada. Então, quando Obrigado, de conhece nada, né? Bem, né? A gente usa De muito nada ou isso aí, por né? nada. E quando a gente para, Ou então, realmente, quando você vê uma pessoa, desculpa. pode Ou então falar, você fala assim, eu não sinto nada por aquela pessoa, não sinto nada. né? É verdade, né? Não Não sinto é? nada. Então, Olha olha a a polêmica que dimensão. você traz para a sala de aula, Não, mas a gente Ronaldo. tem Na que última ter. aula, nós vamos Na última discutir o aula ele traz nada. polêmica, Não, mas a gente gente. tem que trazer E ainda tem o essas nada da discussões. piscina, né? Nada da É, piscina. nada. A gente tem que trazer essas discussões como se fossem momentos de filosofar sobre a doutrina, porque a doutrina espírita é filosofia, e o que a gente está fazendo aqui é filosofar a respeito dessas questões. Os filósofos antigos já pensavam muito sobre essas questões. Que se o nada existe, por que o universo? Né? Quem criou o universo? Por que existem determinadas coisas? Por que isso aqui existe e isso aqui não, não. Então, eles começavam a divagar muito sobre essas questões. Qual o significado desse nada na nossa vida, na nossa existência?
Entendeu? É isso que a filosofia vem trazer para nós. E a doutrina espírita, como sendo filosofia, ela com certeza traz isso para a gente e é motivo também de a gente estudar isso aqui, porque ela vai trazer para a gente essa questão do nada, como eu falo para você, de uma forma mais filosoficamente em relação às questões da vida. E aí a gente vai começar a entrar em um campo diferenciado, que vai fazer a gente refletir muito sobre a nossa existência. E a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Algumas definições de nada que eu trouxe para vocês em relação a tudo que vocês falaram e a gente colocou aqui. Então, é usado como pronome definido, como a gente viu, ou seja, a ausência de algo ou coisa particular que possa esperar ou desejar estar presente. Nada foi encontrado, né? Nenhuma coisa foi encontrada, então, alguma coisa. Não gostaria de comer nada? É uma pergunta, aí vai. Como advérbio para enfatizar uma negação. Não é nada sério, ele está enfatizando, né, que está negando veementemente, como eu falei, pode ser como se fosse um pleonasmo. E como substantivo masculino, né, para denotar que a não existência de alguma coisa, né, ou vazio, né, esse vazio, né, que a gente, né, começa a entender um pouco em relação à vida. Para a filosofia, existem duas concepções. Vamos lá. A primeira concepção para a filosofia define o nada como seja a não existência. Ele fala assim, às vezes reificado, né, revivido como um domínio ou uma dimensão para a qual as coisas passam quando deixam de existir, do qual podem vir a existir. É como se assim, Deus, né, criou tudo do nada, ou seja, Deus tirou do nada, exemplo, Deus me criou do nada, criou o Ronaldo do nada. Quando o Ronaldo desencarna, ele vai para o nada. É isso que a filosofia está querendo dizer. Né? E na segunda concepção, né, seria uma concepção que se opõe, né? O nada denota aquilo que se opõe, se contradiz, né? Transcende, que afasta ou se afasta do ser, do sentido absoluto relativo. Ou seja, seria uma construção linguística, uma construção mental. Tudo que nos afasta, né, de uma futura existência, da continuidade da existência do ser. Né? A filosofia estuda isso. E eu trouxe as palavras do filósofo Bergson, que ele fala assim, ou seja, quando se fala de existência, que a gente vai estudar aqui, se fala da existência de algo, né? O nada não é coisa alguma que ele fala. Logo, se não é coisa alguma, não existe, né? Então, aqui ele está fazendo, vamos dizer assim, uma hipótese, né? Para depois chegar na sua... uma tese para depois chegar na sua síntese. O nada é um signo, né? Uma representação linguística do que se pensa ser a ausência de tudo. Você poderia dizer aí, em torno de nós não tem nada, mas se você for realmente olhar, tem o ar em torno de nós, moléculas, ondas eletromagnéticas em torno, ou seja, existe algo. Né? Mas como a gente não consegue ver, para nós, a nossa visão, né, que a gente consegue alcançar, né, não enxerga nada. Como fala assim, não consegue ver alguma coisa, então é nada. Aí ele fala assim, o que existe são representações, desculpe, mentais do nada. Né? É bem interessante esse conceito, né? São representações mentais, mas que existe algo, existe. Nossa mente cria algo como se nada estivesse ali, ou seja, não tivesse forma alguma ali, mas existe, né? Porque os nossos sentidos, né, da visão, no caso, não conseguem conceber, não conseguem chegar a ele devido à sua limitação. Né? Se a gente tivesse com os olhos de espíritos, a gente conseguiria enxergar muito mais essa visão ampla. Ok? Vamos entrar agora, né? Esquece aqui de lei divina e natural, tá, pessoal? É aquela copiar e colar que eu não coloquei. Vamos lá. O nada e a vida futura, tá? E o Kardec questiona aqui os espíritos com relação a isso. É verdade? Porque quando a gente fala de nada, né? Eu vou colocar aqui para vocês uns questionamentos, né? Com relação a isso, né? Existe muita o quê? Dúvidas, incerteza com relação a morte do corpo físico, né? Talvez atualmente, antigamente, antes do homem descobrir a roda, os meios de plantação e outras coisas mais, eles já acreditavam que existia algo a mais depois dessa vida. Essa intuição de uma existência posterior, ele já trazia consigo, era nato.
né? Você pode estudar aí os povos antigos, que todos eles tinham essa crença na imortalidade da alma, né? Que o espírito sobreviveria tudo, só morria, o que morria era o corpo, né? Então, o que leva o pensamento do Mada e da vida pós-morte é a se fazer vários questionamentos, né? Opa, se existe algo depois dessa vida, né? O que somos? Como viemos para cá? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo dessa existência? Né? E muitas pessoas, né, devido a essas questões da filosofia, principalmente, começaram a questionar realmente a existência de vida, né, após a morte, a existência do espírito em si, vamos falar assim, né? E isso, né, causava realmente um horror a muitas pessoas. Eu vou morrer e acabou? Qual o significado de tudo isso se eu morrer e acabou? O que leva a gente a pensar no quê? Se morreu e acabou, eu vou tentar viver o máximo aqui, aproveitar o máximo que essa vida me dá, principalmente nas questões que o mundo me oferece, nas questões materiais, e quando eu morrer, tudo bem. Aproveitei o máximo aqui. Ou seja, fica uma coisa muito material, um pensamento muito materialista em relação a isso. Não é verdade? Concorda comigo? Ou seja, a ausência de qualquer coisa que seja, né, como o vazio absoluto ou o fim de tudo, assusta, né? Posso Ou, fazer um comentário, Ronaldo? ou já assustaram você, pode ter, cara. Ou tenho certeza que antes de ser espírita, esses questionamentos vocês já tiveram, e muitos de vocês se assustavam com esse tipo de coisa. Ou estou enganado? Pode falar, Ricardo. Então, eu creio tudo que você falou para mim é extremamente pertinente. E a gente acompanha, principalmente, para você ver, o lado europeu do nosso planeta, né? A Europa, são pessoas realmente com muito pouca religião, são muito materialistas, né? Tanto é que são nesses lugares muito materialistas que tem muito suicídio, porque a pessoa tem uma doença, acredita no nada, então se ele acabar agora e não precisar sofrer, ele prefere isso, né? Porque ele não tem essa visão do futuro. Então eles acabam se suicidando por causa disso, para não sofrer, né? Então tem uma doencinha, tem um câncer, eles nem tratam, o cara simplesmente toma injeção e se mata e acabou, né? Enfim, só esse comentário para agregar. Tá? Isso que você falou, Ricardo, é muito importante e pertinente, porque a visão materialista das coisas, do aqui e agora, aproveitar isso que temos, né, e não acreditando em nada posterior, faz com que você realmente, quando encontra dificuldade maior, já que não existe nada, vou tirar minha vida, pronto, não tem nada depois mesmo, realmente aumenta essas questões relacionadas ao suicídio, né? Mas quando você busca essa visão já espiritualista, né, que a gente podemos assim falar, que você consegue entender que a esperança de algo após essa vida, né, de uma vida após a morte, ela vai trazer o que para você? Uma motivação, um ânimo para você viver mais, aproveitando essa vida, o que ela lhe oferece para aprender, para evoluir nas questões, principalmente nas questões morais, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as dores que essa vida possa trazer para mim, né? Porque eu sei que depois existe uma outra vida que não vai ter mais nada disso, dor, né? Não vai existir mais esse sofrimento da matéria, porque a matéria, quando desfere a carne, a gente sente essa coisa, quando a gente pega uma doença grave, um câncer, isso realmente faz com que a pessoa sofra também, mas a gente busca entender isso como um aprendizado, tá? E aqui, né, respondendo a pergunta, né, a questão que o Kardec coloca aqui, né? Vou botar aqui. Por que tem o homem instintivamente horror do nada? Né? Por que tem horror do nada? Por quê? Por quê? Alguém pode me dizer? Eu acabei de falar. Falta conhecimento. Conhecido. Né? Por quê? O nada Falta não espiritualidade. importa a espiritualidade, porque o nada não O nada existe. O nada não leva a existe. pessoa
leva a pessoa a ficar perdida, né? Uma pessoa isso que não existe. acredita que não tem nada, não tem continuação, se perde, fica doido. Fala, o que adiantou estar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Para que tudo isso, né? Então, Não faz sentido, né? não faz sentido. Ou seja, os espíritos não, porque o nada não... Bem simples a resposta do espírito. Então, ele fala assim, porque o nada não existe, ué. Como assim não existe? Não existe, né? Isso é como o Bergson falava, são que criações mentais nossas para tentar conceber algo que a gente não consegue ver, não consegue, né? Se eu visse espírito aqui hoje, né, com meus olhos aqui, eu estivesse vendo tudo que está à minha volta, com aquela visão biônica, né? Quem assistiu o Homem de 6 milhões de dólares, né? A visão biônica, lá no final, conseguia ver tudo, mas não conseguia ver espírito, mas conseguia ver muita coisa, né? Se eu tivesse essa visão aqui, o terceiro olho, como algumas religiões falam, né? E eu visse tudo realmente, né? Como o Chico via, né? O Chico via os espíritos. Ou seja, qual a dúvida que eu teria sobre isso? Como o Divaldo vê, qual a dúvida que eu vou ter em relação à morte? Né? Ao nada? Não tenho dúvida nenhuma. Tem até um filme que eu não me lembro o nome agora, mas era como se fosse uma tela de computador, que ela tinha toda essa visão. Foi bem interessante de assistir. Pena que eu não marquei o nome. Uhum. Então, eu assisti um filme, pessoal, bem interessante, e eu aconselho quem quiser assistir, assista. O nome do filme se chama Descoberta. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui, vou comentar de novo. Esse filme fala né, sobre um cientista que fez várias pesquisas com pessoas que tinham desencarnado. E ele criou um aparelho que mostrava que mesmo desencarnado, né, aquela pessoa, né, aquele, vamos dizer assim, o corpo ainda estava emitindo ondas cerebrais e mostrando dimensões, né, além dessa existência aqui, de um outro lado, de uma outra vida. E ele mostrou que com isso que existe uma vida após a morte. Ele mostrou cientificamente, através de aparelhos, que existia vida após a morte. E o que é que aconteceu? E as pessoas tomaram aquilo como uma verdade mesmo. O mundo todo, nossa, existe vida após a morte. E o que é que aconteceu? O mundo começou então a entrar em polvorosa, porque as pessoas começaram a se suicidar, como o Ricardo falou, isso aqui não tem mais sentido, né? Mas não com relação ao nada, né? Que a gente falou, o nada não existe, vai me matar que não tem nada. Mas elas, né, é uma outra perspectiva sobre isso, que ela fala assim, pô, se existe uma outra vida após a morte, para que eu vou ficar sofrendo nessa vida? Eu vou para outra vida que é muito melhor, já que lá eu não sofro, não tenho doença, não tenho nada, eu vou para lá, para que ficar aqui? O filme não traz esse aspecto que a doutrina espírita coloca para a gente, né? Dessas penas e gozos, né? Dessa relação de que o suicídio, quando você tira a sua vida, você está se comprometendo muito mais em espírito, está uma próxima existência. Não, ele não traz isso, ele só traz a dimensão de que você desencarnando, você vai ter uma outra vida. E tanto isso que muitas pessoas começaram no mundo a se matar, né? A cometer suicídio. Tanto que em várias cidades aparecia um suicidômetro, né? Até achei interessante que ele botava quantas pessoas estavam se matando no mundo atualmente. Aquele número corria assim velozmente, né? Então toda hora tinha gente se matando e o número começava praticamente estava dizimando a população mundial. As pessoas estavam se matando, se matando. Eu achei interessante a visão, e como essa visão também, que ele só pensava na questão da existência lá, mas não dos compromissos que o espírito irá ter com a questão do suicídio. Acho que vocês me entenderam do que eu estou falando, né? Então, é uma outra perspectiva. E Kardec continua perguntando aos espíritos, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? De onde o homem tira esse sentimento que existe uma vida futura? Ora, né, se antigamente os povos antigos já traziam isso consigo, né, de uma existência após a morte, né, hoje também a gente consegue conceber isso, apesar que temos muitas pessoas que, por não ter religião, muitas vezes não acreditar nessa outra existência, por questões muitas vezes materiais e muitas vezes egoístas, não quer dar o braço a torcer, ou por medo de quê? De encontrar numa outra vida aqueles que ele fez mal, né?
Ou alegria também, né? Pode encontrar, mas também tem alegria. Imagine, e você encontrar as pessoas, né? Seus parentes, seus entes amados. Isso seria uma felicidade. São esses dois lados, né, que existem nessas questões. Mas, né, da onde nasce esse sentimento? Lembra quando a gente estudou lá atrás que Deus já coloca em nós esse sentimento, mas principalmente aquele, quando a gente estudou sobre a lei de conservação, a gente já traz, lei de destruição, a gente já traz dentro de nós esse instinto de conservação, né? Justamente para a gente aproveitar o máximo dessa existência, e esse temor da morte muitas vezes é colocado em nós justamente para que a gente viva plenamente essa vida e busque aprender, evoluir não só intelectualmente, mas também moralmente, que é o nosso principal objetivo aqui desse mundo, né? E isso aqui é importante. Ronaldo, Pois não? Ronaldo, então, observação. Ricardo falou aí alguma coisa de Europa, eles não são céticos, né? Não tem usado. Eu estou pensando aqui, mas a Itália seria o segundo país mais católico do mundo. Portugal tem uma religiosidade forte. A Inglaterra tem a igreja anglicana, né? Então eles têm uma religião. Lá na Ásia, a maioria aliás, no ponto geral do mundo, a maioria das pessoas são reencarnacionistas, não exatamente com esse termo, mas eles acreditam numa vida após a morte. E nós, como cristãos, não podemos duvidar disso, porque o próprio Jesus disse lá, o meu reino não é deste mundo. E outra coisa, essa nossa geração, que a gente fala que é a geração mais evoluída, essa é a geração mais atrasada que existe. Tivemos outras gerações muito antigas, muito mais desenvolvidas, que deixaram nesses povos aí essa intuição da vida futura, através de imagens, através, por exemplo, ali no país da Verônica, os Moais, aquilo lá é representação dos deuses de outro mundo, né? de Páscoa. E nós, católicos não, cristãos, o que aconteceu? O catolicismo era reencarnacionista até o século 325, com como é que chamou? Um imperador lá que eu esqueci, no 1600 e pouco, o Justiniano, que ele convocou um concílio a mando da esposa dele, Teodora, para que tirasse a lei de reencarnação. E foi a partir daí, do ano 600 e pouco, que foi tirada a reencarnação, a vida após a morte. Uma informação só. Eu já tinha ouvido isso também de outras pessoas, essa parte aí do Constantino, no século 300. Eu procurei isso na internet, em vários sites que eu estava lembrando, mas Justiniano eu procurei 300 e pouco, sei lá. Enfim, eu procurei isso na internet para ler, né? Deixa eu ver essa matéria, né? De quem falou, quem fez, para tentar ver, puxar uma raiz disso daí, né? Tentar entender. Não achei nada. Olha, eu fiquei procurando sem cadeira por mais de 2 horas. Eu não achei nada a respeito. Mas eu já ouvi, não só de você, mas outros áudios de outros espíritas falando a mesma coisa e não achei. Então, eu fico realmente numa dúvida se isso é fato ou a gente está vindo falar uma coisa, porque eu não vi uma base, entendeu? Eu não estou questionando, eu estou só dando a minha busca, não achei nada. Esse negócio dos europeus, esse negócio dos europeus que falaram sobre materialismo, quem falou foi numa palestra do Yas, aquele que o Ronaldo posta bastante, Yas, alguma coisa assim. Jorge Elahá. Ele trabalha... Isso, ele que fez uma palestra sobre isso aí, falando que na Europa está o crescimento do materialismo, né? Ricardo, existia na época a maior biblioteca do mundo, que era de Alexandria, depois a segunda era lá de Bagdá, depois toda a história, todo o histórico dos maias, dos astecas, foram destruídos. Então, quando o pessoal não queria... aqui também nós temos um exemplo
Por que que a Só gente se não tiver tem muita nesse história? material mesmo. Só se foi nesse material que tinha essa informação. Sim, e se você pegar não sei qual é, a History, fala muito disso aí. Então, a Teodora, que era esposa do Justiniano, ela tinha sido meretriz, né? E ela mandou matar as 500 companheiras dela, né? Aí alguém falou para ela, olha, na próxima reencarnação você vai responder por isso. E ela falou para o Justiniano tirar essa lei, e ele tirou num concílio, eu não lembro qual que é, mas está lá no concílio. Concílio de Isso é histórico. Constantinopla. Segundo Concílio de Constantinopla. Constantinopla. Mas nessa época aí, não era uma desonra, porque o rei e a rainha, eles tinham o direito de qualquer súdito, e aí eles não eram fiéis. Essa época é que ela não quis acreditar que ela fosse nascer sem ser na realeza, né? Bom, Não era uma coisa, né, que ela não queria responder pelas 500 mortes que ela mandou executar. bom, vamos... que a conduta do rei e a rainha, se você vê esses filmes antigos assim de rei e rainha, eles são terríveis. E aí você tem o seu filho e fala assim, ai, meu reizinho, minha princesinha, tá chamando de tudo quanto é nome. Bom, sobre essa questão aí do concílio, né, tem alguns fatos colocados na internet, cara, mas, né, existe vários, vamos dizer assim, várias vertentes em relação a essa questão do concílio de Constantinopla. Essa da Teodora matar as prostitutas é uma delas, né, porque ela não aceitava que as prostitutas do reino se vangloriassem, porque uma delas conseguiu chegar à rainha, né, e ela mandou assassinar todas, e ela foi amaldiçoada por essas prostitutas, que ela ia ter 500 encarnações sendo assassinada por facadas. E ela, sabe, para poder não que isso acontecesse com ela, ela mandou tirar a reencarnação da Bíblia justamente porque achando que aquilo ali ia isentar de ela em outra vida responder pelos crimes dela. Aliás, esse termo já era cultuado pela igreja há muito tempo com Orígenes, né, que é considerado o pai da igreja, né, porque todas essas ideias do cristianismo, Orígenes colocou tudo no papel, né? E ele acreditava realmente na vida após a morte, tanto que depois eles isolaram o Orígenes por causa disso. Eu tenho umas pesquisas que eu fiz, eu posso até depois passar para você. Com relação à questão do suicídio, não, que a igreja também ela tem aquelas questões do céu, do inferno e do purgatório, né? E até isso assusta as pessoas. Bom, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? E ficou uma visão talvez muito simplista de uma vida após a morte, e muitas pessoas questionam realmente se isso que a igreja coloca é verdade, né? Tem um céu onde tem os anjos que ficam tocando harpa, tem o inferno, o demônio vai enfiar o garfo em todos vocês, vai colocar naqueles caldeirão quente, tudo. E as pessoas já acham isso muita fantasia, e as pessoas acabam ficando descrentes dessas coisas e muito frias em relação à vida após a morte, né? E no mundo hoje globalizado, onde a tecnologia e a ciência avançam cada vez mais, trazendo para a gente, vamos dizer assim, sensações e emoções que a gente não tinha em outras épocas, que antigamente a nossa vida, podemos dizer assim, em relação às questões cristãs, era muito mais respeitosa, um entendimento muito maior, e a gente era muito, vamos dizer assim, crente nisso, nessas coisas. Hoje em dia, pinta essas dúvidas, né? Porque a evolução do pensamento, né, existe, né? E essa evolução do pensamento, né, filosoficamente falando, faz com que se questione várias coisas, porque o objetivo da filosofia é isso, é você questionar, mas também você buscar a verdade através de fatos racionais que tragam para você aquela sensação de verdade, senão aquilo não serve. Então, você vai para ter um Czinho lá de chifre, de garfinho, né? As pessoas ficam, poxa, né? Mas isso é um outro assunto para a gente estudar, falar mais tarde, que começa a gente falar, e é o que eu falo, a gente começa a filosofar sobre essas coisas. O bom da doutrina, da questão filosófica, é isso, que a gente começa a questionar, até encontrar uma verdade que nos satisfaça em relação a tudo isso. É o que o Sócrates fazia, né, com sua mainêutica,
né? Então, ele entendia que as ideias têm que parturizar, né? Porque a mãe dele era parteira, tem que nascer de dentro de nós. Por isso que ele questionava as pessoas. Ah, você está com dificuldades disso, mas isso traz o que para você? Como é que você tenta resolver? Até que a pessoa própria ela consiga encontrar a resposta daquilo que ela queria, né? Isso é muito, muito legal. Mas é um outro estudo que a gente pode ver futuramente, né? E os espíritos respondem sobre essa questão aí, do sentimento da vida futura. Ele fala, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Ou seja, essa vaga lembrança, ela permanece em nós, é como se fosse uma semente daquilo que a gente tem dado o mundo espiritual, né, que dessa existência de uma vida após a morte, porque isso nos conforta, isso nos consola, isso nos faz entender que, poxa, eu vou encontrar as pessoas que eu amo na outra vida e também vou encontrar aqueles que eu fiz mal ou fizeram mal para mim, né? É um consolo e uma Ronaldo, não seria o responsabilidade. mesmo que Pode falar. não seria aquele mesmo conceito que a gente tem internamente da ciência de Deus? A gente nasce com... Não, eu acredito em Deus. Eu nunca vi, mas eu acredito em Deus. Exatamente. Acho que é a mesma coisa, né? Sim, exatamente. Esse conceito que a gente tem, né, de existência de um ser que e coordena tudo isso aqui. Os próprios filósofos da antiguidade diziam, não, existe, né, para que o mundo funcione tudo bonitinho, e que existia uma mente superior, absoluta, verdadeira, que criou tudo isso, e que funcione tão organizadamente. Tudo está certinho, não existe nada fora dos parâmetros, né? Nada de errado. Talvez a nossa concepção relativa e falha ache que as coisas não funcionam corretamente, porque a gente quer que funcione do jeito que a gente queria, que a gente goste. Mas como não funciona assim, né, e é muito mais além do que a gente possa conceber, a gente acha que aquilo está errado, mas depois, futuramente, a gente vai entender, puxa, realmente eu estava errado, né? E esse é o pensamento que a doutrina espírita tenta colocar para nós, fazer a gente entender. Não é o que a gente quer, o que a gente acha que tem que ser. É o que Deus quer, né? Porque Deus, né, sabe muito mais, tem uma visão muito maior, né, panorâmica do que a nossa, que é horizontal, né? E a de Deus seria aquela verticalizada. Ele tem, vamos dizer, a visão de tudo, né? Aliás, ele já concebe tudo, ele já sabe onde é que vai errar, onde a gente vai acertar, mas ele quer que a gente use do nosso livre-arbítrio para conseguir chegar a essa evolução que a gente tanto almeja, né, de espíritos puros e aí mais. E aí vai. Essa é que a doutrina traz para a gente. Aqui, ó, quando a gente traz para aqui eu estou aqui com o livro dos Espíritos, na questão 23, ele fala assim: o que é o espírito? Aí os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Aí na questão A, ele fala assim: Kardec pergunta, mas qual é a natureza íntima do espírito? Né? E os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito como vossa linguagem. Para vós, né, ele é nada. Olha, é o que ele coloca, ele é nada. Nada é, desculpa, para nós ele nada é, para vós. E ele fala assim, por não ser palpável, né? Você não consegue pegar, conseguir ver, observar ele, muitos não conseguem, a maioria. Para nós, entretanto, é alguma coisa, né? É o que nem o ar, você não consegue ver, você não consegue pegar, mas está aqui. Por isso que a gente diz que é o nada. Ficai Que página sabendo, você está, Ronaldo? está aqui no questão número 23 Não, do você, livro dos 23 do livro dos Espíritos. Você não tá projetando Não, ela, eu né? tô lendo, tô lendo aqui do livro. Tá. Aí ele fala assim, ó, ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Isso é os espíritos que falam. Né? Coisa nenhuma, nada, e o nada não existe. E para finalizar aqui na questão 36, ele fala assim, um vácuo absoluto existe, né, em alguma parte do espaço universal. O Kardec pergunta o vácuo onde não existe ar, onde não passam as ondas eletromagnéticas. Ele fala assim, não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Isso é os espíritos que falam, está aqui no livro dos Espíritos. Né? Muitas vezes a gente lê, mas quando a gente volta a estudar esses assuntos, a gente começa a rever eles e entender realmente
sobre essas questões mais a fundo. É por isso que é bom estudar sempre a doutrina espírita, que a gente está sempre revendo e colocando em pauta coisas que muita gente já esqueceu e a gente traz de volta para a nossa mente. Em todos os tempos, aqui Kardec coloca, em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro para lá do túmulo, né? E isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto a vida, essa vida é curta, e realmente é curta, é precária, pois que cada instante está sujeito a interromper-se. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte, ou seja, a gente está vivo hoje, a gente não sabe do dia de amanhã. O que será dele após esse instante fatal, né? Quando, né, chegar a morte, vamos falar assim. Aí ele fala, a questão grave é esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas na eternidade. E ele continua, aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. É que nem enquanto estamos aqui vivos, estamos preocupando com o que está à nossa volta aqui. Muitos estão se preocupando, né, com essa questão desse mundo. Aí ele fala assim, ó, como então não nos havia de preocupar em que nos veremos deixando esse mundo, uma vez que é para sempre, né? Ele questiona, né? Poxa, se só existe isso aqui, como é que eu vou preocupar com algo depois se isso aqui é para sempre? Né? É um contrassenso que ele fala. A ideia do nada em qualquer coisa repugna a razão, e é verdade. Né? E até assusta as pessoas, a pessoa estaria em pânico no nada. Né? O homem que mais despreocupado seja durante a vida e chegando no momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente nutre essa esperança. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. Se você acredita em Deus, na justiça, na sua bondade, com certeza você vai entender que um Deus justo, soberano, ele não queria colocar nós num mundo como esse e de repente acabou morrer tudo, né? Morreu, acabou, encerrou, né? É um contrassenso. A nossa inteligência nos diz fielmente que isso é um contrassenso, né? Isso não é racional. E o sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo, né? Não dá essa esperança todos os homens, e não é possível que Deus aí tenha colocado em vão. E para encerrar, a vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte, né? Nós, quando desencarnamos, né, vamos manter essa individualidade, e é através dela que a gente vai ter que prestar contas do outro lado, do que a gente fez ou deixou de fazer. Com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse perder-se no oceano do infinito. Né? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Né? É por isso, né, por essas questões que Kardec coloca, né, analisando, buscando formular teorias racionais e mostrar verdadeiramente que o nada é um contrassenso. Isso consola a gente, né? Isso é muito importante. E aí a gente vai entrar aqui na intuição e penas e gozos futuros, né? Em cima que está errado, tá, pessoal? Aí é das penas e gozos futuros. Vamos lá. E continua Kardec perguntando aos espíritos de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos, né? Entre todos os povos, na existência de penas e recompensas por vindouras, né? Aliás, a Igreja Católica, muitas religiões, traz isso, né? Que o que você faz aqui, realmente, você vai do outro lado, né, ter que prestar contas. Se você fez bondade, né? Se você foi uma pessoa altruísta, ajudou aos outros, com certeza você vai ser recompensado na outra vida. Em compensação, se você for uma pessoa mal, que cometeu atrocidades, você em outra vida vai ser castigado. Não é isso que as doutrinas colocam, muitas delas colocam para nós, né? E muitas vezes essas questões assustam, né? E a gente, né, através desses ensinamentos que a doutrina, né, as religiões católicas principalmente, que a maioria de nós vem da religião católica, faz com que a gente pense muito naquilo que a gente faz em relação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, os nossos atos na nossa vida, de sermos pessoas boas, pessoas do bem.
né? E isso que nos ajuda nessa nossa escalada existencial. Talvez esses penas, gozos, esses castigos, entre aspas, né, de uma vida futura, ela tenha servido de pontapé inicial para a gente chegar até hoje no que a doutrina espírita nos coloca com relação a isso, que somos responsáveis pelos nossos atos. E tudo que fizemos aqui ou deixamos de fazer, realmente a gente vai responder do outro lado. Mas não que sejam penas eternas, ou seja, você vai ficar eternamente no inferno, queimando em fogo que não consome, né? Você vai ficar eternamente lá, sendo perturbados por criaturas de chifre, e aí vai, né? Ou, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu, você vai ficar lá no céu, com os anjos, ouvindo harpa e essas coisas mais. Entendeu? É isso que essa doutrina trouxe para a gente. Se viu talvez esse ponto inicial, até o momento que a humanidade estivesse pronta para receber isso que a doutrina espírita nos consegue, sobre o que acontece após a desencarnação ao espírito quando chega no mundo espiritual, né? O que é que vem depois, né? O que é que as coisas que a gente faz aqui influencia depois da nossa morte. Na verdade, a gente estuda para isso. E os espíritos respondem a Kardec, ó, é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, ou seja, isso que, como o próprio Ricardo falou, né, essa intuição que a gente tem de Deus e de uma vida futura, Deus coloca em nós para a gente entender que essa realidade espiritual é soberana, existe, é patente, não tem como você esconder isso ou tentar anular isso. Por mais que você queira, quando você desencarna, você vai se ver diante disso, né? Você pode até acreditar que não existe o ar, mas você está aqui, você está respirando ele, né? E aí? Né? Trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado, porque sabei o bem, não é debalde, né, que uma voz interior vos fala. E é verdade. O vosso erro, ó, ele fala assim, né, consiste em não lhe prestar bastante atenção. Talvez pelas coisas mundanas que o mundo oferece para aqueles que estão aqui, e eles esquecem de ouvir essa voz que fala para você, ó, se você fizer isso, você vai depois ter que prestar conta. Então, eles não querem estar ouvindo essa voz porque eles fogem da realidade, quer fugir da responsabilidade que interiormente eles sabem que terão que responder. Não pode alegar ignorância também depois sobre isso. Ó, melhores vos tornareis se nisso pensasseis bem e com frequência. Ou seja, eu entendo que para nós é uma bênção a doutrina espírita ter caído na nossa vida, né? Porque ela realmente vai trazer esse consolo maior para nós e vai nos tornar muito mais responsáveis, né, sobre aquilo que a gente faz ou deixa de fazer nessa vida. E aqui embaixo você tem a foto, né, do inferno e do céu, né, dos anjos. Então, muitas doutrinas colocam isso aí. E tem aquele intermediário agora, que é o purgatório, que a Igreja Católica que coloca, né, que aquelas pessoas que não são tão boas nem más. Exemplo, a criança que nasceu, ela não teve tempo de cometer pecado, vamos falar assim. Então, ela vai para o purgatório e até que as orações das pessoas boas cheguem a ela e tirem ela de lá, ou, se não houver oração, ela vai para o inferno. Ou seja, é esse meio termo. Então, como eu disse, né, essas visões que traz, que muitas vezes a religião traz para as pessoas sobre céu, inferno e purgatório, fica deixando a desejar realmente, né, para que as pessoas tenham uma crença, uma fé maior nisso. Né? A pessoa começa a raciocinar, a pensar. No mundo de hoje, a gente vê muito isso, se filosofa muito sobre isso. E acaba, né, as pessoas, espera aí, né? Será mesmo ou não? E a doutrina espírita, como coloca para você, ó, meu filho, você não está aqui por acaso. Você nasceu assim por causa disso, disso, possivelmente. Isso que está acontecendo é por seu aprendizado. Busque se melhorar aqui para numa próxima vida você vir melhor, né? O que você está sofrendo hoje foram consequências de um passado que você teve, né? E se você buscar se melhorar aqui, você vai ter um futuro melhor. A doutrina coloca bem isso, mas ela fala assim, mas o caminho é você que escolhe, você tem um livre-arbítrio. Você quer melhorar? O caminho é esse. Mas se você não quiser seguir, meu filho, pode seguir o de cá.
Não tem problema. Você vai chegar cá também, mas só que você vai sofrer muito mais seguindo por aqui a porta larga, vamos dizer assim. Mas a escolha é sua. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Não é verdade? A gente estuda bastante sobre isso. Alguma questão, pergunta, pessoal, algum questionamento sobre isso? Estou indo muito rápido? Está tranquilo? Todo mundo em silêncio, Tá quietinho. tranquilo. Eu estou muito quietinho, estou ficando assustado. Não, calma, tá todo mundo acordado. Tá Tá, todo ok. mundo aqui, fica calmo, respira. Agora, Continua. então, Mônica. Não, Mônica não, Verônica. Já passei o ano todo, né, errando seu nome. Agora não, é Verônica. Não vou errar seu nome. O que é que você acha sobre essa questão, Verônica? Fala para mim, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Você acha que no momento da morte vai pintar aquela dúvida? Existe ou não existe? Onde é que eu vou? Aí vai causar aquele temor. Ou o temor, né? Ai, meu Deus, onde é que eu vou? Será que acaba tudo? Não acaba? Ou aquela esperança? Não. Com certeza, os espíritos bons vão vir me receber. Meu pai, minha mãe que já foram, vai estar lá de braços abertos para me acolher. Qual que você acha que é que predomina no momento da morte? Um desses três, dois, três, o que é que você acha? Eu acho que é um pouco dos três, dependendo da pessoa. Depende muito de como a pessoa viveu, que aí ela vai ter, ela tem a dúvida, ela tem o temor, ela tem a esperança. Muito Porque eu acho que depende da nossa evolução. Porque a gente sempre tem os nossos erros e olhar para os nossos erros é muito difícil. Eu acho que depende muito da pessoa, como se viveu. Ok, Verônica. A menininha danada, essa Verônica. Ela estudou mesmo, né? Danada. Eu vou te passar de ano, Verônica. Você vai passar? Então tá bom. É isso aí, Eu querida. vou Muito colar dela. obrigado. Eu vou colar da Verônica. Não, eu já passei. Você que está de DP, não sou eu. Você foi, inclusive, repetente do curso de passe. Ô, rapaz, ó, não pode lavar panos limpos aqui, né? Roupa suja aqui, né? Não, Verdade, verdade. deixa para lá. Verdade, verdade. Deixa para lá, deixa para lá. Vamos lá. Ó, realmente o que a Verônica falou, né, está certo. Ó. E o Espírito responde, ó, a dúvida nos céticos empedernidos, né? Aquelas pessoas que, sabe, são enfatizantes de não acreditar, aqueles que, né, pedantes, não quero que acabe, não existe. O temor para, né, os culpados, né, aqueles que têm muita culpa no cartório, né, fez muita coisa errada e não sabe que vai ter que prestar conta lá. Isso assusta, né, realmente. E a esperança nos homens de bem, aqueles que realmente vieram buscar cumprir ou tentar, né, seguir os ensinamentos de Jesus, né, cultivar as virtudes cristãs, né? E isso é o que os espíritos colocam para a gente. Então, os três, né, vai depender, como ela falou, né, do estado de evolução de cada um no momento derradeiro. Ok? Muito bem, querido. E, dando prosseguimento, como pode haver céticos, né, pessoas que não creem em nada, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Aí o questionamento: você é ateu? Sou, graças a Deus. Né? Graças a Deus, né? A gente vê muito isso, né, sobre essas questões. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Então, é, quem vai me responder aqui? Quem está aqui? A Roseli. A Roseli faz tempo que não conversa com a gente. Roseli, minha querida, abra o seu microfone, abra o seu coração. Já abri. É isso. Já está aberto há muito tempo. Então, né, Kardec pergunta se existem pessoas que não acreditam, né, na vida após nada, uma vez que a alma já traz esse sentimento das coisas espirituais. Como é que existem pessoas que não acreditam em nada se já dentro de nós a gente traz esse sentimento nato, né, que existe algo, né, após essa vida, né? Que contrassenso, como é que pode? Você quer Seria um exemplo? contrassenso, né? Seria um contrassenso, né? Vamos falar assim, né? Pode falar. Você quer exemplo? Exemplo eu tenho aqui em casa. Exemplo que tem em casa, né? Um exemplo vivo. Um Uhum. exemplo vivo. Acho que não tem mais palavras. Uhum. Você acha que a vida é o momento, acabou, vira pó e já era. Acho Não acredito que em nada.
Mas por quê? Você acha que é devido ao quê? É um orgulho que a pessoa não quer dar o braço a torcer, né? Talvez até seja um pouco, entendeu? Ela sabe que existe, mas só para não falar assim, para não dizer que acredita, né? Porque ela já falou tanto que não, se ela disser, não tem como mais voltar atrás, né? Poxa, você falou que não, mas agora você está falando que sim. É daqueles só acredita vendo, será? Né? Ou acredita E e tem olhe medo lá, hein? de E acreditar? eu acho que mesmo que E olhe lá. veja, vai continuar negando, vai falar, é coisa da minha cabeça, preciso ir no médico porque eu tô maluco. Acontece muitas pessoas assim. Eu Como dialoguei, aquele... eu tive um diálogo lá no centro sexta-feira com um espírito que falou que eu estava louca. Porque justamente ele falava assim, que ele não morreu, ele estava vivo. Eu falei, mas então ninguém morre. Eu falei, é isso que eu estou falando para você, eu estou vivo. Eu falei, eu sei, só que nós estamos em planos diferentes, eu não consigo perceber. Ele conseguia ver, ele não conseguia ver o médium que estava, né? Ele só se via ele conversando comigo e com as outras pessoas que ele estava vendo. Ele falou, estou vendo um monte de gente aqui. Você vai dizer que esse gente é tudo gente morta? Eu assim. Mas Ele mandou eu Ronaldo, procurar uma terapia. Eu falei, tá, vou procurar. Na próxima a gente conversa. Parece hilário, né? Mas é até triste ver o irmão chegar nesse estado. Pode falar, Rosélia. É verdade. Ronaldo, Eu já não aconteceu... falei rindo, né? Eu estou rindo agora contando, Não, mas eu entendi. depois eu fui orando bastante. Eu entendi, Mas é que isso claro. acontece. Já aconteceu várias vezes na mesa mediúnica, que é daqueles que eles sabem, mas eles fingem não acreditar, com medo da verdade. Eles têm até quase certeza, mas é assim, vou fingir, vou falar que eu não acredito, para que eu mesmo possa acreditar que é mentira. Você Mas tem que aí acreditar também não na sua seria, mentira. Roseli, uma questão da pergunta anterior que o Ronaldo fez? Sobre quando a pessoa, quando faz a passagem, o que ela teria? Medo, esperança? Então, eu acho que vai em conjunto com a pergunta anterior também. Porque o temor da morte causa isso na pessoa, né? Encontrar aquelas pessoas que ela fez mal. E, além do mais, não interrompendo vocês, essa questão do orgulho é muito importante, porque essas pessoas, por não acreditar, por ainda estarem presos às questões materiais, às questões que o mundo, né, pode oferecer para ela, não acreditar que morreu, porque ela está se vendo. Eu desencarnei, mas eu estou vendo, né? Meu perispírito é a minha imagem, né? Eu estou me vendo, eu estou vendo as pessoas, mas eu estou falando com as pessoas, não estou falando comigo. Então, eles acreditam que as pessoas são bobas, são abestalhadas, como falam na Bahia, e ela vai entendendo que ela está viva, né? Não caiu a ficha ainda, ela não dá o braço a torcer. Até que Nem realmente... faz questão de cair, e nem faz questão. Não faz, porque eles ainda estão tão presos nessa falsa realidade que eles criaram, que aquilo para eles é a vida deles, né? Por mais que a mulher não fale, o filho não É o converse com mundo ele. imaginário, né? É o mundo imaginário. Então, ele está vendo no caixão ali, mas não é ele, não, aquilo não é ele, é um sonho, ele vai acordar daqui a pouco, ele está sonhando, ele não aceita, ele não acredita. A gente recebe nas mesas mediúnicas espíritos nesse tipo de situação, que é muito triste, para a gente conversar e convencer, leva tempo, leva bem tempo, né? Porque alguns nem querem acordar, né? Querem ficar ali porque com receio da realidade que eles tanto negaram a vida toda. Não é verdade? Ronaldo, Pode falar. Anteriormente, você citou inferno, o garfo lá, o caldeirão fervente, aquele fogo que nunca acaba e não consome, Exatamente. Não consome o espírito, né? Então, esse é aquele, não sei se você sabe o que é o tal de Nietzsche, que diz Deus está morto. Por que ele não acredita? Porque foi colocado para nós, desde do Velho Testamento, aquele Deus, um Deus fascínio, né? Aquele Deus que te pune, aquele Deus que não te perdoa, que não te dá chance alguma. Então, quando nós temos, e todos nós temos a consciência do que nós somos, do que fizemos, do que erramos, e isso não é perdoável, então fica difícil a pessoa
aceitar uma vida depois da morte. Ainda tem um outro lado, uma outra facção de pessoas dito intelectuais, cientistas, que estão buscando, olha, desde muito tempo, o elixir da vida eterna, o elixir da tudo, ou seja, porque acredita nessa vida, por exemplo, se tem uma vida privilegiada, se tem saúde, se tem riqueza, então ele quer aquela vida eterna. Então olha quantas variáveis na cabeça das pessoas para tirar uma conclusão. É difícil, meu amigo. Eu sei, né? E essa implantação dessas filosofias que você acabou de falar, elas vêm de há muito tempo, né? E é difícil tirar essas ideias. Aqueles que começam a raciocinar e pensar, como eu falei, você a filosofar sobre isto, acabam ficando descrentes dessas coisas, né? Mas, né? Esqueci de colocar mais uma. A criogenia, né? Que a pessoa manda congelar o corpo. Exatamente. Porque acredita que vai voltar naquele corpo. Então, realmente é complicado. E olha, e são cientistas defendendo isso. É porque os cientistas são pessoas muito, vamos dizer assim, crentes naquilo que eles conseguem ver, que eles conseguem teorizar através de fatos que se possa comprovar aquela verdade que ele busca. Se não tiver, né, ali no mundo das nossas visões, dos nossos sentidos, eles não querem acreditar, né? Por isso que até hoje existe essa dificuldade, né, que eles tentam achar esse elo, né, entre esse mundo e o mundo espiritual, né? Porque para se você chegar a esse elo, você tem que acreditar na sobrevivência do espírito, que existe uma vida espiritual. Enquanto você não acreditar nisso, é o que o André Luiz falava, né? Os naturalistas só vão acreditar que os espíritos ele interferem na composição química do corpo, isso assim falando naquela relação do elo perdido, né? Porque chega a um ponto que a humanidade, que os seres estão evoluindo, e de repente eles que andavam em quatro passam a andar em duas pernas, passam a começar a se comunicar, a se relacionar, a criar laços afetivos e outras coisas mais, mas daí onde ele estava de quatro até chegar em duas pernas, como é que isso se deu, né? O elo perdido está aí. Então, André Luiz fala que quanto os naturalistas não acreditarem na reencarnação e numa vida após a morte, né, na vida do mundo espiritual, eles jamais vão entender esse elo perdido. Porque o próprio espírito, quando encarna, ele realmente mexe na composição orgânica do corpo, tornando cada vez corpos melhores para que possa receber um espírito mais aperfeiçoado. E isso é uma realidade, isso é verdade. Então, esse elo perdido nunca eles vão encontrar enquanto não acreditarem nessas questões da reencarnação e da vida no mundo espiritual. Mas, dando seguimento em relação a essa pergunta dos céticos, Ronaldo, né? Pode falar. Ronaldo, é mesmo, é um exemplo assim, muitas vezes você vê que muitas pessoas que você fala assim, você está precisando de uma oração, de alguma coisa, e vê que, pô, reza, pede a Deus. Eles falam assim, não sou merecedor, já aprontei tanto nessa vida, não sou merecedor das bênçãos divinas. É para você, tipo de pessoa, quando morre, já vai levando, entendeu? Essa bagagem toda, e vai acumulando mais. Se ele já pensa assim, a gente pode esperar qualquer coisa desse espírito. Em relação a ele já não se acha merecedor. E quando vai, leva tudo e um pouco mais. As pessoas mesmo se sabotam, né, Rosélia? Elas ficam se sabotando, né, nessas questões morais, nessas questões, né? Então, de vez de ir para frente, né, não, poxa, eu vou melhorar, vou seguir, ela fica se sabotando, não, eu não sou merecedor, não sei o quê. Claro que busque isso, né? Corra atrás, está aqui para isso, e eles acreditam numa tal maneira, acreditam numa tal maneira que até na mesa mediúnica você escuta a mesma coisa. Levanta, Deus está aí para te ajudar. Não, eu não sou merecedor, aprontei muito nessa vida. Não, Deus jamais vai esticar as mãos para mim. Muitos espíritos aí... como é assim, aquele que é ateu, né? Aquele que é ateu continua aquilo. Acho que não adianta eu mudar porque eu não vou ter as bênçãos de... Mas aqui eu tenho uma questão para você daqui a pouco, Roseli, depois dessa pergunta que a gente vai ver sobre isso. Olha o que os espíritos respondem. Eles não são em números menores, são em números
em número menor do que se julga, né? Essas pessoas que, apesar de não acreditarem e trazer dentro de si sentimento, eles não querem dar mão à palmatória, como fala, a cara a tapa, como se diz no linguajar da gíria do mundo, né? Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, né? Somente por orgulho, aqui, orgulho, né? Eles não dão a mão à palmatória. E os espíritos, como um som hilárico, né? Como um tom hilárico aqui na resposta, fala assim, no momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões, né? Aí eles caem a ficha, né? Aí eles têm que realmente, né, dar a mão à palmatória. Realmente, eu estava errado. E isso, para eles, é dolorido. Pessoas orgulhosas dificilmente vai demorar de dar essa mão à palmatória. No final, que eles veem que não tem mais jeito, puxa, aí eles entregam. Como aqui o Kardec ele vai trazer para nós uma evocação do Espírito, que a gente vai ver daqui a pouco, e a gente vai entender o que é que esses Espíritos estavam falando aqui. Ó. A consequência da vida futura é a responsabilidade dos nossos atos, ou seja, essa vida futura, né, ela vai sempre colocar para nós, né, e vai ser sempre, né, um reflexo daquilo que a gente fez enquanto estava encarnado. Ou seja, somos responsáveis por aquilo que fazemos aqui ou deixamos de fazer. Dizendo-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, todo mundo quer ser feliz, não pode estar confundido os bons com os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançaram por esforço e perseverança. Isso seria um Deus injusto, né? Sairia de um dos seus atributos, né? A ideia é que, mediante da sabedoria de suas leis, Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria aos seus olhos. Não. Tanto que a gente estudou a categoria dos espíritos lá atrás. Aqueles que buscam se melhorar, vai crescendo. Né? Apesar de não ser uma categoria absoluta, é mais didática que Kardec coloca, mas quem se melhora moralmente vai crescendo, né? Vai chegando a patamares maiores, vai encontrando mais a luz. Nem duvidar de que recebem algum dia uma recompensa ou um castigo pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Ele fala assim, por isso é que o sentimento inato que temos da justiça, né, da justiça de Deus, nos dá a intuição das penas e recompensas, né? Mas não como se fosse castigo essas penas, né? Não, é para que a gente possa refletir sobre elas, se arrepender do mal que a gente fez e tentar buscar corrigir. É isso que a doutrina fala para nós em relação à questão da reencarnação, né? Primeiro, né, a gente se arrepende, né? É isso que ele coloca lá. Depois a gente, né, vem fazer o quê? Vem expiar, né? E depois, né, a gente repara o mal que a gente fez. Então, arrependimento, expiação e reparação. É esse o processo para todos, para todos. E Kardec traz para nós aqui, ó, no céu e inferno, um diálogo interessante que ele fala entre o evocador e o espírito comunicante, que é um ateu, né? O Kardec, naquela época, ele convocava esses espíritos para saber como é que foi a vida deles antes e depois, o que é que aconteceu. E ele realmente sabia que essa pessoa ateu e convocou ele. E Kardec pergunta assim, né, evocando na mesa, tende calma, que nós pediremos a Deus por vós. E o comunicante, sou forçado a crer nesse Deus. Ele fala, sou forçado, porque ele está vendo que aquilo que ele veementemente negava aqui, né, que morreu, acabou, ele está se vendo do outro lado, né? Ele sabe que está desencarnado, está vendo uma outra realidade. Então, né, aí, puxa, eu tenho que acreditar nesse Deus, não tem como negar. Aí Kardec pergunta assim, tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação, né? Já que ele era ateu quando estava vivo, e ele fala assim, ó, sofro pelo constrangimento em que estou em crer em tudo quanto negava. Não deve ser fácil. É aquela coisa, né? Dar o braço a torcer, né? O orgulho é tão grande, mas chega uma hora que você não tem como negar e você vai ter que se entregar, né? Por questões de quê? De evolução.
né? O espírito não pode ficar parado no tempo. Então, ou eles acredita e segue em frente, ele pode até continuar negando, mas volta a reencarnar e vai se melhorando, vai buscando, né, acreditar em novas coisas que essa próxima encarnação vai dar para eles, até no momento que realmente ele entenda, né, que existe algo maior que ele, que criou tudo isso aqui. Isso aqui uma comunicação, né, que Kardec fazia, né, aquelas reuniões mediúnicas lá, né, em Paris, né, e ele trouxe para nós. Está lá no Céu e Inferno, né, que quem quiser ler, tem muitas dessas evocações do Kardec a vários espíritos, e é muito interessante, né, como os espíritos vêm e falam a Kardec, porque Kardec pergunta, como é que você está agora, depois de tudo que você passou? Como era a sua vida antes e agora? Né? Muito, muito interessante. Bom, pessoal, o que eu vinha trazer para vocês era isso, não você vê que o capítulo é sempre mais fácil a gente questionar sobre as questões que envolvem a vida após a morte. E a doutrina, ela é muito clara, né? Ela nos traz, né, a ideia de que existe, sim, vida após a morte. Somos responsáveis por tudo que fazemos ou deixamos de fazer aqui. E como chegarmos do outro lado, teremos que responder por isso. E, né, não existe penas eternas, não existe, né, essas recompensas eternas também. Não. Né? Aquilo que você faz, você tem que prestar conta. Vai ter que reparar o mal feito. Se você fez o bem, você vai dar um passo a mais na sua evolução. O nada não existe. O nada, né, como os espíritos falam, né? Se não existe, então para que se preocupar com ele? É verdade? Vamos responder ao nosso questionamento? Está até errado aqui em relação, meu irmão. Em relação ao nada, a vida futura e as penas e gozos, tá, pessoal? Acabei, só modifiquei embaixo e modifiquei em cima. Primeira pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi falado? Todo mundo está por dentro de tudo. Pode perguntar. Quer prova, quer prova. Ricardo, aí, ó, é tudo ou nada, hein, Ricardo? Segundo a doutrina espírita, o homem instintivamente tem horror ao nada, porque o nada não existe. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Todo mundo concorda com o Ricardo? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá. O sentimento que se tem da vida futura está ligado à vaga lembrança do que se sabe e do que se viu no estado espiritual. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Ele tinha que causar. Falso, falso. A vida... Mas calma, Ricardo, homem de calma, Deus, deixa eu ler. Desculpa aí. Estou Vamos ansioso. lá. A vida futura não implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Falso, falso. Falso. É falso. A gente mantém a nossa individualidade após a morte. O pensamento materialista, ligado à crença no nada, faz com que o homem concentre todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente, anulando toda a responsabilidade moral ulterior. Verdadeiro. Verdadeiríssimo, né? O homem só pensa aqui. Não quer saber do porvir, como falam alguns filósofos, né? O sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte é o da dúvida. Verdadeiro. Falso. Falso. Porque é dúvida, medo... No meu caso. Tá, no meu caso. Mas segundo o livro... Você é homem, ele falou dos homens. Isso aí dá pela esquerda, depende do homem. Depende pela esquerda. Sossega, Ricardo. Só para não tirar 10, é só para não tirar 10. Saída pela esquerda, tá bom. A consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. Verdadeiro. Ô, louco! Para finalizar com chave de ouro, o sentimento inato que temos da justiça de Deus nos dá a intuição das penas e gozos e recompensas. Verdadeiro. Claro, é verdadeiríssimo. Parabéns a todos vocês. Boas férias e boas festas, né? Que podemos ter para vocês. Até o ano que vem,
né? Numa Para próxima. todos nós. Todos Bom, nós. já está despedindo o pessoal, não vai ter o encerramento? Vai ter, sim, mas eu já estou despedindo das aulas, né? A gente vai se ver na semana que vem, né? A gente se encontra o ano que Ou vem. sexta-feira, né? Sexta-feira é normal, né? Sexta-feira não, vai normal, estar lá. né? As aulas só voltam em fevereiro, pessoal, Aliás, né? As aulas em si, né? aliás, é bom falar, as atividades mediúnicas, doutrinárias, continuam. Para somente a escola e algum, parece Aí, que e a terapia da saúde também tem umas férias, né? a terapia da saúde vai parar dia 13 de dezembro, tá, pessoal? Aí só vai retornar em janeiro, no dia 10, se eu não me engano, no dia 17. A gente está estudando Mas ainda. na Aí, terça-feira muita- vai ter passe ou não? Sexta-feira à noite. normal, comum. Terça-feira. Terça, não sexta. Terça. Não, terça tem até o dia Ó, 13 de dezembro. E depois não tem mais. Aí o pessoal Depois tá a de gente dá uma férias parada, também. isso, tá bom? Tá. Ok. Tá? Então, Que mais? vamos combinar para quarta-feira que vem, presencial, tudo bem? Bem, Roseli, Tudo vem bem. para cá. É difícil. Qual que ela vai vir? Pega o Electro e vem. Nós vamos combinar no grupo quem leva o quê? Ronaldo vai buscar Vamos... ela. Ronaldo vai lá Isso, é buscar. bom combinar. O que a gente precisa definir é o valor do amigo indiscreto. Para quem não sabe o que é amigo indiscreto, porque se a gente fazer um amigo secreto convencional, pode ser que alguém tenha dificuldade de estar presente no dia, aí quebra aquela coisa. Então, o amigo discreto, a gente faz sorteio na hora, é uma brincadeira muito legal. A Legal. pessoa leva um presente que seja unissex, seja para todo mundo. Não é amigo Sim. da onça, hein, gente? Tá. É amigo indiscreto. Então, não seja presente constrangedor. Tá? Leva que seja para todo mundo. E na hora a gente faz. Tá. Tá bom? Qual Aí o valor? precisamos definir o valor. Quanto que a gente R$5. faz? Quanto? Ô, Rosélio, mão de vaca, Rosélio, tá doido? R$5 não dá para nada. Nem $5 dá. Nem eu comprar um chocolate. Pior que não dá, não. Sabe? Vamos aí, e durante o grupo, que normalmente o que a gente tem feito? As meninas têm levado bolo salgado e os meninos têm levado suco, refrigerante, essas coisas. O que dá para comprar um presente legal? R$40, R$50? Tá lá. Acho que é essa faixa, né? Então bota um limite de até R$50. Entre 20 e 50 reais de presente. Tá? Isso, Gente, ó, R$50 não dá nem para comprar um panetone bom. Ó, que panetone você tá querendo comprar, hein? R$50 tem. Não, eu queria comprar um panetone legal, um livro bacana, né? Nem livro dá para comprar. É que Não é é? coisa simbólica, Ou eu né? tô por Mas aí fora? vocês sabem, né? Quiserem aumentar, aí depende de vocês, né? É sugestão, né? Não, é o que todo mundo quiser, com certeza. O que é que você sugere, Karina? Fala. Não, mas eu acho que uns 50, 60 vai para, tipo... 60? Sei lá, 60. o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Uhum. Fica aí, digamos, mínimos 50 aí para mim. O mínimo de R$50. Se o pessoal quiser comprar mais, pode comprar. Fica à vontade. Legal. Fica à vontade. Tá bom? Lembre-se, esqueci o zero. presente unissex. Eu só esqueci o zero. Quase acertou. Eu não vou Então, conseguir Tudo participar. bem? Se vocês fizerem no horário do centro, eu não vou conseguir participar, porque eu tenho presencial semana que vem. Mas você manda o presente, já não tem problema, não. Pode? Ô, Ricardo, até que hora o seu presencial funciona? Das 3 às 4. Se o pessoal quiser ir depois das 4. Apesar que vai ter também à noite, né? Vai ser complicado, né? 4 horas e depois à noite, né? Acho que à noite também vai ser Depois das presencial. 4 já tem à noite. A não ser que a gente faça em outro dia que não seja na quarta, né, Macari? Pode ser, não precisa se amarrar na quarta, né? Porque senão a gente fica muito preso. A não ser que a gente faça o seguinte: 14 horas daria para todo mundo lá, Tranquilo. o
o Ricardo participaria, depois ia para o trabalho. Obrigado. Graças à Copa, no dia da... Pode ser, Eu posso às 14 horas? 14. Pode? Aí não vai dar para comer quase nada. Não, ele não vai comer, porque ele não pode ir de barriga cheia para o trabalho. Aí a gente come por Vocês ele. podem, só trago um presente. Pode ser? 14 horas? Pode ser. É o que Sim. eu falei, né? Não precisa ser na quarta específica, né? Pode ser outro dia, porque aí a gente não fica amarrado Deixa eu com o horário. falar uma coisa por experiência anterior, mas não tem como, porque a gente não Pode ser consegue na segunda. dosar a quantidade, né, de coisa. E sobra muito, nós temos uma creche lá, né? Então, sobrar muita coisa, a gente pode passar para a creche, né? Que normalmente tem sobrado. E outra coisa, se você pensar em descartáveis para levar. Uhum. Copos tem lá, Vou né? levar copo. Copo tem. Copo tem. Agora precisamos de guardanapo, de pratinhos. Tá. Aí Aí a gente... interessado num bolo, hein? Que vai sim. comer com pratinho. Então Eu fica sei, tô acertado. brincando. Fica acertado assim, Então, tá? Então, vamos lá. Presente de... A Tânia pediu para avisar. A Tânia pediu para avisar, porque a gente decidir, para avisar para ela que ela disse que vai estar presente. A Tânia e a Débora. Tá ok. Está presente. Ok. Fechado, gente? Então, Fechou? Tá bom, então. até quarta. Semana que vem, Beijo. encontro. Beijo no coração de vocês. Parabéns por ter Tchau. chegado até Até aqui. mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá.